Bem, boa noite. Agora já é boa noite. Já é boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo dos processos de eletrização, tá? O nosso processo de agora é a indução. De que se trata a indução? Vamos dar um exemplo. Fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos imaginar um corpo eletrizado negativamente. Esse corpo A eletrizado com a carga menos QA. E um outro corpo que está neutro, que eu chamei de corpo B. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar um corpo do outro, mas sem tocar. Então, eu tenho um corpo com excesso de negativo. Eu vou aproximar dele esse corpo, mas sem tocar. Bem, ao aproximar sem tocar, esse corpo neutro tem cargas positivas e tem cargas negativas em iguais quantidades. Você sabe que negativo é repelido pelo negativo. Então, elétrons desse corpo serão repelidos. Todos os elétrons vão ser repelidos? Todos não. Só alguns elétrons, só os que estão mais fracamente ligados ao átomo. Elétron mais interno é mais difícil de arrancar, precisa de uma força maior. Então, alguns elétrons vão sair desse lado e ir para o outro. De tal forma que esse corpo B vai ficar um lado com excesso de carga negativa. O outro lado, como perdeu o elétron, vai ficar com excesso de carga positiva. Menos QB, mais QB. É lógico que o mesmo valor, porque esses elétrons desse lado foram para o outro, que aumentou do outro lado, está faltando desse. Ok? Esse corpo com um lado com excesso de positivo, outro lado com excesso de negativo, a gente fala que ele está polarizado. O corpo provocador do efeito é chamado indutor. Quem sofreu o efeito é o induzido. Ou seja, o corpo induzido ficou polarizado. É importante você entender que eu tenho cargas positivas no corpo todo. O que aconteceu? Elétrons do lado de lá vieram para o lado de cá. Ou seja, aqui ficou com excesso de elétrons. Lá ficou sem elétron nenhum? Não. Lá ficou com mais positivo do que negativo. Mas continua tendo negativo lá, só que positivo em maior quantidade. Ok? É importante você entender isso.
Não quer dizer que só tem positivo de um lado, só tem negativo do outro. Não existe um corpo que só tenha próton do lado, só tenha elétron do outro, né? Bem, aí eu vou pegar a extremidade desse corpo e ligar à Terra. O que é ligar à Terra? É ligar no corpo neutro, que sempre será neutro, independente de ganhar ou de perder elétron. Como esse lado está negativo e a Terra é neutro, quem é mais positivo? O neutro. Então, elétrons vão sair daqui e descer para a Terra. Vai descer para a Terra até aqui ser neutro. Aqui ser neutro. Entre neutro e neutro, o elétron não tem preferência. Ele fica da onde ele está. Então, esse corpo ficou com um lado com excesso de positivo e o outro lado ficou neutro. Se por acaso eu cortar o fio terra e afastar o corpo, vai ter uma redistribuição das cargas desse corpo B. Ele vai ficar com excesso de carga positiva. Ou seja, os dois corpos ficaram eletrizados com cargas de sinais contrários. Então, no rascunho, eu liguei aqui no terra. Eu aterrei, liguei no chão. Excesso de elétrons daqui vão descer para a Terra. Aí vai descer um elétron, desce outro elétron, desce outro elétron, até aqui virar neutro. E aqui já é neutro. Quando for neutro lá em neutro cá, elétron não vai preferir ir para lugar nenhum. Aí eu venho, corto o fio e afasto o corpo. Ao afastar este corpo, ele não está querendo afastar, não, o outro quer ficar perto dele. Afastar esse corpo, ocorrerá uma redistribuição do elétron dentro desse corpo. Deixa eu desenhar tudo aqui para ficar mais fácil para você. Vai ocorrer uma redistribuição do elétron dentro desse corpo, de modo que ele vai ficar eletrizado positivamente por inteiro, porque ele tinha mais positivo do que negativo. Ele tinha mais positivo do que negativo. Esse lado estava positivo, o outro lado estava neutro, então ele tinha mais positivo do que negativo. Então, nessa redistribuição de carga, vai sobrar mais positivo do que negativo, e vai ficar por inteiro positivo. Eu poderia também fazer a indução aproximando um corpo positivo de um corpo neutro. Ao aproximar o positivo do neutro, elétrons desse corpo vão correr doidos para pular para o outro. Vamos novamente ao quadro. Está o corpo positivo, está o corpo neutro. Quando eu aproximo, sem encostar, esse aqui, neutro, tem positivos e negativos em iguais quantidades. Quando eu aproximo o corpo positivo, elétrons vão correr
para ficar mais próximo do corpo positivo. Doido para pular para o corpo positivo. Mas eles não pulam, porque se pular, eles caem aqui e morrem, né? Então esse corpo ficou dividido em duas regiões. Um lado com excesso de negativo, outro lado com excesso de positivo. Ele ficou polarizado, igual está representado aqui. Se eu aterrar, agora o que eu tenho? Aqui é neutro. Aqui é positivo, positivo é maior do que o neutro, elétrons vão subir, vão entrando aqui elétron, entre elétron, entre elétron, entre elétron, até que esse lado aqui fica neutro. Fica igual à Terra. Entre neutro e neutro, o elétron não tem preferência. Então esse corpo vai ficar com um lado negativo, o outro lado neutro. Se eu cortar esse Terra e afastar esse corpo, os elétrons vão se redistribuir no corpo, ele vai ficar negativo por inteiro, ok? A carga do corpo condutor induzido depende de vários fatores. Entre ele, a quantidade de carga do indutor, a distância do indutor. Viu que eu não falei? Eu não falei que aqui é menos que A. Eu não falei. Eu não sei a carga daquele corpo. A carga daquele corpo depende da carga desse corpo, depende da distância que eu coloco ele, tudo vai influenciar na carga do corpo induzido. Nós não vamos nem calcular isso, tá? O condutor induzido sempre fica eletrizado com carga de sinais contrários. Você pode ver, ó, o indutor é positivo, o induzido ficou negativo. No caso anterior, o induzido era negativo, o indutor era negativo, o induzido ficou positivo, ok? Essa indução que nós vimos aqui é chamada indução parcial. A indução total é esse caso que eu desenhei aqui, ó, onde você tem um condutor, uma calota, uma casca esférica, cobrindo um outro condutor dentro dele que tenha carga elétrica. Então eu tenho uma bola dentro de outra bola oca. A bola de dentro está com carga mais que. O que ela faz? Atrai elétrons dessa bola para cá, dessa casca para cá. Então, dentro da casca aqui, a parte interior da casca vai ficar negativa e a casca exterior, a parte exterior da casca vai ficar positiva. Se essa esfera daqui no meio tem carga mais que, a casca vai ficar um lado com menos que, tá vendo que é o mesmo valor? Só que sinal ao contrário. E o lado de fora com mais que. Isso aqui é chamado indução total. A casca fica induzida com a mesma carga do indutor. A casca era neutra. Quem estava carregado era o de dentro. Ele puxou o elétron para cá. Se o do meio fosse negativo, ficaria menos que lá fora e mais que aqui dentro. Ok? Outra observação. Durante a indução, as cargas em excesso do indutor, que é esse, não se distribui igualmente na sua superfície. A face voltada para o induzido fica com a quantidade de carga maior. Então, vai ter se esse indutor é positivo,
vai ficar uma quantidade de positivo maior do lado que está virado para o induzido. Se o indutor fosse negativo, ficaria um excesso de carga negativa maior do lado que está virado para o induzido. Ok? É atração, né? Atrai um, atrai o outro. Ou repele. Nesse caso aqui, ó, os elétrons desse corpo acabam sendo repelidos para lá. Aqui o lado de cá ficando mais positivo do que o lado de cá. Nesse caso, os elétrons são atraídos elétrons para lá, ficando esse lado mais negativo do que o outro lado. Devido ao fato do corpo induzido ficar polarizado, justifica a condição do corpo eletrizado atraírem corpos neutros, tanto o eletrizado positivo como o eletrizado negativamente atrai o corpo neutro. Por quê? Porque aqui, esse exemplo que está no quadro aí, o que vai acontecer? O positivo, aqui tá, esse lado está negativo. Negativo é atraído pelo positivo. Positivo repele positivo. Só que essa força F1 está mais perto, ela vai ter um valor maior. Então, esse corpo, a tendência dele é deslocar no sentido de ir ao encontro do corpo positivo. Se a massa desse corpo neutro não for grande para travá-lo, se ele não tiver muita inércia, ele acaba sendo arrastado por indução. Ok? Tanto o corpo positivo quanto o corpo negativo atrai o neutro devido a esse processo da indução. A eletrização por indução, como a eletrização por contato, somente ocorre para materiais condutores. No caso dos isolantes, o indutor não provoca separação da carga, mas apenas o deslocamento da eletrosfera do átomo em relação ao núcleo. Ou seja, se eu aproximar de um corpo isolante, o isolante permite o elétron andar para um lado e para o outro? Não, não permite. Então, se eu chegar um corpo positivo perto do corpo isolante, o que vai acontecer no átomo é uma polarização, ou seja, elétrons vão ficar mais virados, elétrons do átomo vão ficar virados mais para o lado do corpo positivo, se o indutor for positivo. Se o indutor for negativo, ficaria o contrário, né? Os elétrons, os átomos ficariam polarizados assim. Ok? Piezoeletrização é outro tipo de eletrização. É muito interessante isso aí. Existem vários cristais, por exemplo, quartzo, piquiri. Tem muito quartzo, que é essa pedra que aqui está. Ó. Eles exploram essa pedra de quartzo muito ali na área de piquiri. Para exportação, normalmente, manda para usar em relógio e outras coisas. O quartzo, a turmalina, o topázio, algumas cerâmicas, por exemplo, titânio zirconato de chumbo e o titanato de bário, ao serem comprimidos, eletrizam suas faces opostas com cargas de sinais contrários. Reciprocamente, quando a tensão elétrica é aplicada entre suas faces opostas, o cristal flexiona, ou seja, mexe. Bem, então se eu pegar um cristal de quartzo e pressioná-lo, uma das faces dele ficará com excesso de carga positiva,
a outra face vai ficar com excesso de carga negativa. É a piezoeletrização. Piezo é a força, a eletrização com pressão, por meio da pressão. Aqui tem um desenho, né? Onde está mostrando que se eu pressionar, eu polarizo, por exemplo, aqui negativo, aqui positivo. Se eu tracionar, puxar em sentido contrário, ocorre a eletrização contrária, que o lado de cá ficou positivo, o lado de cá ficou negativo. Ok? Aqui é o estado natural do quartzo. Estado natural, efeito de compressão, apertando, e efeito de tração. Quando eu comprimo, esse lado ficou negativo, esse lado ficou positivo. Se eu tracionar, inverte. Esse lado fica positivo, o lado de lá fica negativo. Isso aí tem muitas aplicações. Ele é aplicado em microfones, em agulhas dos antigos toca-disco. Lembra dessas agulhas aqui de toca-disco? Toca-disco vinil, aquele preto. Aqui está a agulha, ó. A agulha pressiona, quando a agulha vai passando nas ranhuras, é cheio de ranhura aquele disco. Quando a agulha passa na ranhura, ela pressiona o cristal de quartzo que tem lá dentro. Os acendedores de fogão Magiclick. Magiclick, se aperta aqui, ó, ele pressiona o quartzo lá dentro. Aqui também, ó. Você aperta aqui, ele pressiona o quartzo que tem lá dentro. Ao pressionar, o que acontece? Presta atenção, você pressionou. Um lado fica positivo, o outro lado fica negativo. Aí, sai um fiozinho daqui, um fiozinho de lá, e eles ficam bem pertinho aqui, muito pertinho. Aí as cargas negativas aqui são atraídas pela carga positiva. Doido para ir para o lado de lá. Quando chega aqui tem um buraquinho bem pequenininho. O que elas fazem? Pulam. Ao pular, lembra do arco voltaico que eu mostrei lá atrás? Que é a faísca que acontece quando abre uma chave de alta tensão? É a mesma coisa aqui. Só que é uma corrente bem menorzinha, que dá aquela faíscazinha que você usa para acender o fogão no Magiclick. Existe estudo visando a utilização dessa propriedade para gerar energia a partir dos pneus do carro, com a instalação de nanogeradores piezométricos dentro do pneu do carro. O que seria isso? Você tem pequenos geradores piezoelétricos no pneu, o pneu vai sendo rodando no asfalto, vai pressionando esses piezoelétricos e eles vão gerando energia que pode ser aproveitada pelo carro. Muito interessante, né? Outro estudo é a substituição de lâminas de turbina eólica por haste que produzia energia a partir de geradores piezoelétricos. O vento faria com que ocorresse a pressão para gerar energia. Na Holanda, um grupo de inventores criaram um sistema no qual o piso de uma boate gera energia por meio de piezoeletricidade. Observou que uma pessoa dançando sozinha é capaz de produzir 20 watts, ou seja, dá para acender uma lâmpada. Então, a pessoa vai dançando, pisando naquele negócio, no piso da boate, o piso vai pressionando o material piezoelétrico que tem ali, e eles vão coletando energia do piezoelétrico. Muito interessante, né? Existe também pista, o carro vai rodando em cima da pista e os piezoelétricos, geradores nanopiezoelétricos, estão na pista. Aí o carro passando pela pista
vai gerando energia através desse nanogeradores. Nano pequenininho, né? Nano é pequenininho, é 10 a menos 9. São geradores muito pequenininhos. Preso na pista, aquele monte ligado junto. Muito legal, né? Outro tipo de eletrização é a piroeletrização. Piro é o quê? Piromaníaco, mania de incendiário. Então, a piroeletrização é a eletrização por aquecimento. É a capacidade de alguns materiais, como a turmalina e o titanato de bário, de gerarem temporariamente um potencial elétrico quando aquecido ou arrefecido. Quer dizer, quando você pega e aquece, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na pressão. Um lado fica positivo, outro lado fica negativo, só que agora é através do aquecimento. A carga piroelétrica nos minerais desenvolve-se nas faces do cristal assimétricos. O grau de polarização do material muda sensivelmente com a temperatura. Ou seja, quanto mais você aquece, mais polarizado ele vai ficando. Por isso ele pode te dar uma noção de temperatura. Sua principal aplicação é como sensor de calor de pequenas variações de temperatura que podem ocorrer com a incidência de radiação infravermelha. Alteram-se sensivelmente a polarização do material. Assim, sensores de incêndio, passagem de pessoa, abertura automática de porta, ou mesmo alguns alarmes usam esses sensores, que são esses aqui. Esses sensores são sensores piroelétricos. Quando a onda térmica bate nele, ele polariza. Aí tem dois fiozinhos ligados aqui, ó, que vão lá no circuito eletrônico, que faz, por exemplo, soar a sirene do alarme. Esquentou o cômodo demais, aquela onda elétrica faz o material se polarizar, sai dois fiozinhos que vão lá no sistema eletrônico, que faz tocar a campainha, faz jorrar água, faz acontecer alguma coisa. Então, isso aqui lança um sinal lá para o sistema eletrônico. Ok? Sensor piroelétrico. Eletroscópio. O que são eletroscópios? Os eletroscópios são dispositivos destinados a verificar se o corpo está eletrizado ou não. O eletroscópio mais simples que tem, que qualquer criança pode fazer em casa, é o eletroscópio de pêndulo. Você pode fazer um na sua casa tranquilamente. Você pega uma base de madeira, por exemplo, pedaço de madeira, prende nele um suporte, um arame dobrado, qualquer coisa assim. Aqui você arruma um fio bem fininho de nylon, de pescaria. Aqui uma bolinha de isopor, que é bem leve, ou cortiça. O ideal é você, o isopor é isolante, o ideal é você recobrir essa bolinha com papel alumínio, porque o papel alumínio é condutor. Não é muito simples, dá para fazer em casa. É constituído de uma pequena esfera de material leve, o isopor.
suspensa por um fio leve, flexível, isolante, o nylon. A esfera costuma ser recoberta com a fina película de alumínio, muito embora o ouro seja o melhor, mas o ouro é muito caro. Nós vamos usar papel alumínio, dá para usar em casa. Essa esfera é pendurada numa haste presa numa base de madeira. Coisa mais simples. Um pêndulozinho, né? Como é que isso funciona? Tá? Aqui é o fio flexível, corpo leve, uma haste de suporte e uma base. Aí fiz, construí na minha casa. Para que serve isso? Essa esfera, esse corpo, está neutro. Se eu aproximar dele um outro corpo neutro, não vai acontecer nada. Se eu aproximar dele um corpo positivo, ele vai atrair. Se eu aproximar um corpo neutro, um corpo negativo, também vai atrair. Porque tanto o corpo positivo quanto o corpo negativo atrai o corpo neutro. Então ele fala se a carga é positiva ou negativa do corpo? Não. Ele fala se o corpo está ou não está eletrizado. É o famoso eletroscópio de pêndulo. Você pode fazer várias brincadeiras com ele, né? Você pode brincar com ele de várias maneiras. Por exemplo, você pode estar aqui o seu eletroscópio, a bolinha aqui. Você pode pegar um corpo negativo, trazer e encostar nele. Então, encostei esse corpo A no meu eletroscópio. Por meio do contato, se aquele meu corpo é negativo, o eletroscópio também ficará negativo. Ok? Se eu chegar um outro corpo aqui, B, e aproximar do meu eletroscópio, se esse corpo B repelir esse eletroscópio, é porque ele é negativo. Se esse corpo B atrair o eletroscópio, é porque ele é positivo ou neutro, porque o neutro atrai o negativo. Não é? Então eu posso descobrir se o corpo tem a mesma carga do outro. Porque se ele repelir, se o corpo B repelir o eletroscópio, que foi já que o eletroscópio também ficou negativo, eu vou descobrir se o B tem a mesma carga do A. É um eletroscópio muito simples de se construir. Um outro eletroscópio muito interessante é o eletroscópio de folhas. Também dá para você fazer em casa. Receita para você fazer: arrumar uma garrafa transparente, vazia, seca ela bem sequinha. Pode ser um vidro também de maionese. Eu tenho um vidro de alimento vazio. Secou bem sequinha, arruma uma rolha, mas tem que ser uma rolha que sirva na garrafa, né? Pega um pedaço de cobre, um fio de cobre rígido, duro, e enfia nessa rolha. Aqui você faz uma voltinha nesse fio para não machucar, né? Do lado de cá você faz um ganchinho. Pega papel alumínio. Pode pegar ouro também, pode pegar aliança do seu pai e da sua mãe, derreter no fogo para fazer isso. Mas pega o papel alumínio, que está mais fácil. Corta ele piquititinho, assim, ó. 2 tirinhas. Faz um buraquinho aqui, ó, e pendura as 2 tirinhas aqui.
Depois você coloca isso na garrafa. É o que você tem aqui, um negócio mais fabricado com mais detalhe, né? Aqui a esfera condutora, que é isso aqui. O recipiente que está aqui de vidro. A haste metálica, que é o meu fio de cobre que eu coloquei ali. E as folhas aqui, que são os meus 2 pedacinhos de papel alumínio que eu coloquei ali. Como funciona este eletroscópio? É muito simples aí, tá aí a esfera lá em cima, o recipiente de vidro, a haste condutora, que é o fio, as 2 folhas, lâminas finas metálicas de ouro, que você vai fazer com a aliança do seu pai ou da sua mãe. O que acontece? Se por acaso eu aproximo do eletroscópio um corpo neutro, nada acontece. Se eu aproximo o corpo eletrizado positivo, não precisa encostar, não. Aproximar. Ele vai atrair elétrons lá para perto dele. Aí lá em cima vai ficar negativo. As 2 folhas aqui embaixo vão ficar positiva, positiva com positiva repele. As folhas abrem. Se eu aproximar o corpo negativo, ele vai repelir elétrons lá para baixo. Aí lá para baixo, as folhas vão ficar negativa e negativa, negativo com negativo, repele. O eletroscópio falou se o meu corpo é positivo ou negativo? Não. O eletroscópio só me informou se o corpo está eletrizado ou não. Se por acaso eu, sem querer, encostar o meu bastão negativo aqui, ele vai doar carga para o meu eletroscópio. As folhas vão abrir e vão ficar negativa, negativa, repele. Se eu tirar ele daqui, o eletroscópio vai fechar? Não, né? Porque na hora que eu tirar ele daqui, ele não vai falar assim, volta aí para mim, elétrons, que eu estou indo embora. Ele não vai falar isso. Ou seja, o eletroscópio vai continuar com as folhas abertas. O que você tem de fazer para fechar essas folhas? Você tem de pegar e ligá-lo na terra, porque aí ele vai ficar neutro novamente e vai fechar as folhinhas. Normalmente, só de você botar o dedo, você já descarregou o eletroscópio, porque você, seu corpo, atraiu aquelas cargas negativas para ele. Vamos ver um vídeo agora que vai apresentar o eletroscópio de folhas para nós e, além disso, a eletrização por indução. Neste vídeo, iremos utilizar um eletroscópio, canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por indução e aterramento. Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, eletrizando-o por atrito. Em seguida, aproximamos o canudinho eletrizado do eletroscópio, mas sem encostá-lo. Observamos que apenas aproximando o canudinho, o ponteiro do eletroscópio se levanta, pois o canudinho atrai as cargas de sinal contrário para perto dele e repele as cargas de mesmo sinal. Desta forma, o eletroscópio fica polarizado por causa da ação do canudinho eletrizado. Porém, o eletroscópio ainda não está carregado. Para eletrizar o eletroscópio por indução, basta aproximar o canudinho da placa sem encostar ou tocar o dedo na parte oposta do metal, e assim, neutralizar as cargas de mesmo sinal do canudinho por aterramento. Desta forma, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto aos do canudinho. Com
isso, terminamos esta sessão. Na próxima sessão, deveres. Até lá.